Olá, pessoal! Why does em sometimes become no, na, nos, nas? Welcome back to Plain Portuguese, where you'll learn a little bit more about this little guy and the combinations it makes. New to our channel, subscribe and catch up on the lessons you have missed. Some lessons ago we learned that whenever the preposition em is followed by ele, ela, eles, elas, it must combine with those pronouns resulting in nele, nela, neles, nelas. You also learned that those contractions are not optional. In today's lesson, you'll learn some other mandatory contractions with the preposition em, and also when em is simply em. Grab your notebook and join me. Before going through the main uses of em, it's important that you know that em must contract with the definite articles, resulting in no, na, nos, nas, with the indefinite articles, num, numa, nuns, numas, with the demonstratives, neste, nesta, nestes, nestas, and the others, and with these pronouns, as you have already learned. Nele, nela, neles, nelas. Don't panic. In today's lesson, we'll focus only on the main uses of em and the contractions it makes with the definite and indefinite articles. By the way, I suggest you watch the lesson on when to use definite articles and indefinite articles in Portuguese. It will help you a lot in today's lesson. Well, em is used as an all-purpose preposition of location, being equivalent to in, at, or on. For example, ele mora em Manaus. Em Manaus because Manaus is a city. Most cities are not preceded by any articles, therefore, ele mora em Manaus. Ele trabalha num restaurante, in a restaurant. I'm not specifying which one. That's why I'm using em combining num. Ele trabalha num restaurante. O restaurante fica numa rua calma. O restaurante fica numa rua calma. Agora ele está no trabalho. Agora ele está no trabalho. Agora ele está no restaurante, in the restaurant, yeah? Agora ele está no restaurante. Ele está trabalhando na cozinha. Ele está trabalhando na cozinha, in the kitchen, na cozinha. Ele está colocando um pouco de sal nos pratos. Ele está colocando um pouco de sal nos pratos. Mas não nas sobremesas. Mas não nas sobremesas. Well, attention please. Now he's at home. Agora ele está em casa. So, at home, em casa. Yes? Ele está em casa estudando. But if he is at someone else's home, things change a little bit. Supposing that he is at his friend's house. Ele está na casa da Adriane. Ele está na casa da Adriane estudando. Colloquially, we can simplify things a little bit. Ele está na Adriane estudando. Or if he is at Paul's place. Ele está no Paulo estudando. Em is also used as a preposition of movement. Into, onto, like, ouch! Eu bati minha cabeça quando entrava no carro. Eu bati minha cabeça quando entrava no carro. Ela subiu na bicicleta e saiu pedalando. Ela subiu na bicicleta
e saiu pedalando. Ele acabou de subir no ônibus. Ele acabou de subir no ônibus. O ônibus virou à esquerda na Rua das Flores. O ônibus virou à esquerda na Rua das Flores. Use am before years and months. In Brazil, the school year starts in February and ends in December. O ano letivo começa em fevereiro. O ano letivo termina em dezembro. Ela se formou em 2010. Em abril de 2011, ela começou a trabalhar. Ela tirou férias em 2012. Now, when it comes to days of the week and dates, don't forget to use em plus the appropriate article, the appropriate definite article in a combination. For example, ele não trabalha nos domingos. You can also say aos domingos, yes? But since we are focusing on the use of em, so, ele não trabalha nos domingos. Na segunda, ele tem uma reunião importante. Na sexta-feira, ele não vai trabalhar. It's his birthday. Ele nasceu no dia 6 de dezembro. Yeah, so before dates, ele nasceu no dia 6 de dezembro. Use em combine with a definite article before seasons too. No Egito, faz muito calor no verão. No Egito, faz muito calor no verão. No Canadá, neva no inverno. No Canadá, neva no inverno. There are also cases in which we use the preposition em, meaning something other than in, on, at. For example, the verb pensar. The verb pensar requires the preposition em. For example, estou pensando em trocar de carro. Estou pensando em trocar de carro. Nunca pensei em ter outra profissão. Nunca pensei em ter outra profissão. Você pensa em aprender outro idioma? Você pensa em aprender outro idioma? Which one? Which language? Which other language would you like to learn? Tell me in the comments below. Thank you for watching another lesson and see you next time. Até a próxima. Tchau!